pessoal, tudo bem? Separei aqui para vocês então mais uma folhinha de redação, né? Pra gente fazer aqui, ó, da linha número 1 até a linha número 20, pra gente pensar na questão da argumentação. Hoje eu escolhi um tema para trabalhar com vocês que vai ser a questão do EAD, tá? Lembrando que eu gosto que vocês sempre peguem também aí um caderninho de rascunho, tá? Vou pegar uma outra folhinha de rascunho pra gente pensar no quê? Na nossa técnica da baratinha, que seria o quê? Aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente faz antes de iniciar a nossa redação. Então, quando eu penso numa redação com o tema de EAD, tá? E esse tema de EAD muitas vezes pode caminhar por duas situações, desafios, né? Tá? A gente pode caminhar pensando em desafios, a gente pode caminhar pensando em tendências, né? O que mais a gente pode pensar? Bom, o EAD, a educação, EAD, educação digital, tem muitas tendências aí para caminhar. Aqui, eu quero que a gente pense que a gente tem propostas, desafios, vai ser um pouco mais geral de como a gente trabalhar esse EAD. Montando a técnica da baratinha, que vocês bem sabem, a gente vai pensar no EAD. E agora, eu quero que vocês pensem em tudo que vocês sabem a respeito do EAD. Eu gosto sempre de falar para vocês que a gente pensa. Eu gosto muito de pensar nos artigos, né? Então, quando eu penso no artigo 205, ele garante a educação, tá? É um ponto que eu sei. Quando a gente pensa em EAD, tá? Eu lembro, né? Como especialista em EAD que sou, eu lembro que o SENAC, né, que a gente chama de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, ó, o SENAC, em relação ao Brasil, foi uma das pessoas que difundiram, né? O SENAC difundiu a questão do EAD no Brasil. O que mais? O que mais que a gente pode pensar, né? Levar conhecimento, ó, levar conhecimento, né? Levar conhecimento a todos os cantos, independente de hora, de local. O que mais que vocês conseguem pensar aí, tá? A gente tem um déficit estrutural, esse déficit, né? Ó, a gente tem um déficit estrutural em relação aos brasileiros e ao acesso da educação, infraestrutura, né? Por que a gente precisa ter o EAD hoje no Brasil? Infraestrutura, deslocamento, hora, local, tá? E pensar em questão de fluxo, e pensar em expansão. Então, a gente já tem alguns pontinhos aí, tá? Em como pensar na expansão do EAD, por exemplo, né? Então, a gente vai lá, pontua alguns pontinhos legais, tá? Uma coisa que a gente falou na live, o ensino questionável, né? Ó, o ensino questionável em relação à instituições confiáveis, né? A confiança. E aí, como pegar esse eixo temático e pensar o que eu vou escrever em cada um dos meus parágrafos é muito importante. Pegando tudo isso que eu tenho aqui em relação a olhar assim um ponto específico, eu pensaria também na Revolução Industrial, né? Ó, momento histórico, Revolução Industrial, mudança de comportamento, tá? Mudou o século XX, qual é o comportamento hoje do século XX, EAD no Brasil, né? Lembrei do SENAC. Então vamos começar a produção como eu começaria aqui com vocês, né? Diante de todos esses pontos que eu falei aqui. Eu começaria, tá? Lá do início, não sei se minha câmera ficou um pouquinho torta aqui, acho que não. Eu começaria lá do início citando que, vamos lá, já que eu falei do SENAC, eu diria que o SENAC, tá? O SENAC hoje, eu botaria entre parênteses que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, tá? De aprendizagem comercial. Lembrando que é importante vocês não ficarem apegados à pandemia exclusivamente quando a gente fala de EAD, tá? A
gente, eu comecei aqui, ó, comecei na linha que era para ser o título, mas aqui é tudo bem, é o nosso rascunho, né? Então, eu posso ir só até aqui, até a linha 19, que é a linha de rascunho, tá? Não esqueçam que a gente tem o título também depois. Então, eu posso dizer que o Senac, eu vou botar assim, que o Senac foi a instituição pioneira. Ó, deixa eu completar o raciocínio aqui. Instituição pioneira a difundir o ensino não presencial, tá? O ensino não presencial ao levar conhecimentos a lugares distantes. Ao levar conhecimento a lugares distantes, tá? Eu tenho um conceito aqui. E como que o Senac levou, vocês lembram? Por meio de programas de rádio, ó. Por meio de programas de rádio. Assim, garantindo, conforme a Constituição brasileira, a Constituição brasileira, o acesso à educação por todos, tá? Fiz uma perspectiva. Por todos. Agora a gente sabe que o EAD ainda assim rege a ideia de problemas, né? E aí a gente pode botar assim, ó, que porém existem desafios para sua expansão, né? Ou então aqui, ó, porém existem desafios para a expansão e a qualificação do EAD, tá? Como, por exemplo, e aí vocês pensam, quais são as dificuldades hoje, né? Quais são as dificuldades hoje? E eu botei aqui, ó, falei da infraestrutura, tá? E falei da qualidade de ensino. Então, eu pego esses dois desafios aqui, tá? Como, por exemplo, a infraestrutura. A infraestrutura do quê? Por parte da população, tá? Por parte da população, ou aqui poderia estudar por parte do estudante, e a qualidade das instituições que ofertam os cursos. Que ofertam os cursos, tá? Beleza? Então tá, então eu tenho uma problemática. Citei aqui repertório, né? Ó, vou botar bem próximo aqui pra vocês. Citei o Senac, Sistema Nacional de Aprendizagem, falei que ele foi um pioneiro, então mostrei que eu tenho conhecimento sobre o Senac, falei que, conforme a Constituição, o acesso à educação a todos, porém, existem desafios para a expansão e a qualificação, né? Aqui, deixa eu só arrumar aqui o cedilha. A qualificação do EAD, como, por exemplo, a infraestrutura por parte da população ou do estudante, poderia ser, e a qualidade das instituições que ofertam os cursos. Agora, a gente vai ter que argumentar sobre isso. E a gente pode falar que a gente tem, então, esse déficit na estrutura, porque lembra que eu falei aqui, ó, né? A gente tem um déficit na estrutura governamental, tá? E a gente pode pensar em quantos brasileiros têm acesso à internet. Se você não sabe um dado, mas todos ou não todos, qual é esse déficit? Alguns não têm. A gente sabe a porcentagem? Não, se o texto motivador não deu, eu não sei a porcentagem.
mas eu posso generalizar em alguns momentos. Eu posso começar dizendo assim, ó, que é imprescindível, tá? Vou começar dizendo assim, ó, linha 7, eu vou mais ou menos até aqui no máximo, né? Eu vou dizer assim, ó, que é imprescindível verificar o déficit existente no Brasil em relação ao acesso à internet, vírgula, que é o veículo, porque a internet é que chega a educação AD, que é o veículo de alcance da que é o veículo de alcance do estudo EAD. E agora eu vou ter que debater sobre isso, tá? Aqui quem perguntar, o EAD pode ser todo em maiúsculo, só que como eu estou rabiscando, né? Ficamos assim. O EAD. Então, é imprescindível verificar o déficit existente no Brasil em relação ao acesso da internet, que é o veículo de alcance do estudo EAD. E a gente pode botar assim, que segundo, aí é um dado que eu tenho, o IBGE, né? Não são todos os brasileiros que têm, lembrando que a gente está no plural, né? Que tem acesso à internet no Brasil. Percebeu-se esse problema latente na pandemia de Covid-19, a qual obrigou o ensino remoto e potencializou o EAD no Brasil, o qual obrigou e potencializou o ensino. A minha letra tá horrível porque é o ângulo que eu estou escrevendo aqui, tá? O ensino remoto e o EAD do Brasil. Então, eu digo aqui que eu tenho um problema de infraestrutura, falei da perspectiva e falei da potencialização. Agora, né, eu tenho que resolver essas questões. E eu vou finalizar só dizendo assim, ó, aqui, portanto, bem simples, tá? Portanto, há a necessidade, tá, de atenuar as questões que dificultam a expansão, porque eu estava falando aqui em expandir, né? A expansão do ensino à distância no Brasil. Nossa, isso vai ficar tão bonitinho depois quando eu passar limpo. À distância no Brasil. Assim, o Ministério da Ciência, ou dessa forma, né? Ou para isso, dessa forma, cabe ao Ministério da Educação, tá? Eu vou dizer assim, cabe ao Ministério da Educação o quê? Como que ele resolve o problema
da qualidade dos cursos da população. Cabe ao Ministério da Educação investir em qualificar, tá? Investir em qualificar os cursos de oferta EAD, além de garantir por meio de verbas, tá? Por meio de verbas, a estrutura de escolas, garantindo assim o acesso à educação para todos, que está escrita na Constituição. Gente, olha só, ela é muito rapidinha, ela é muito curtinha, porque são só 20 linhas, percebam. Além de ser só 20 linhas, eu botei duas problemáticas, eu debati um pouco aqui, coloquei a questão da pandemia e depois resolvi o problema de forma muito simples. São apenas 20 linhas. Vocês vão me dizer assim, Chay, não achei tão profundo. E não tem como ser tão profundo, por quê? Porque nós estamos em 20 linhas. Então algum dado, algum repertório, uma pequena problemática, alguma discussão que mostre que isso é real e uma sistematização de resolução muito rápida. Eu vou transcrever essa redação para vocês e também pretendo fazer mais uma em breve aqui falando sobre a educação à distância. Depois ela transcrita no material vai ficar um pouco melhor. Eu quero que vocês tenham aqui o conceito de rapidez, 20 linhas, tá? E a gente precisaria dar um título, que aqui não vai ter espaço, mas na redação de vocês vai ter. E eu botaria só assim, que perspectivas, perspectivas do EAD no Brasil. Simples, porque eu estou dando perspectivas do que precisa ser feito para melhorar esse ensino, para que eu tenha expansão. Ou aqui poderia também ser expansão do EAD no Brasil. Um caso a melhorar. Não teria problema, né? Poderia ser assim, olha que lindo. Expansão EAD no Brasil. Já que eu estou falando do EAD no Brasil, 2 pontos. Um caso a melhorar. Ponto final. Lembrando, são 20 linhas. Eu não tenho como debater demais. Aconselho vocês agora a darem uma olhadinha no material complementar e fica aqui, né, esse feito da redação, uma vez que a gente tem apenas 20 linhas e muito rápido. Essa redação, por exemplo, agora eu construí ela em menos de 18 minutos para vocês. Espero muito ter ajudado. Logo entram novas aulas sobre fazer uma redação do início ao fim. Ficou mais fácil? Comenta aqui para mim. Um beijo!